Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Como sabemos, os fariseus foram se desvirtuando do espírito da lei e por isso nem sequer esta ação mínima de colher espigas para alimentar-se era dia de sábado, era permitida por considerar isto um trabalho. Sem Deus, vamos nos desvirtuando dos seus ensinamentos e o demônio fica feliz com isto. Continuemos nossa reflexão sobre as atuações do demônio e hoje vamos falar sobre a possessão. Com relação a isto e outros tipos de atuação que chamamos extraordinária do demônio, digo que em 30 anos de sacerdócio nunca vi uma possessão. Digo isto para vocês ficarem tranquilos, pois isto não é comum e quando acontece é porque se abriram portas ao demônio. Nesse sentido, gostaria de passar um vídeo do padre Duarte Lara, um exorcista conhecido que trabalhou durante 10 anos com o famoso exorcista italiano Gabriele Amorti. Ele vai falar de quais são estas portas e o que nos protege contra as ações extraordinárias do demônio. Quando se chama um exorcista? Quando se percebe uma manifestação? Quando se ouve vozes? Quando a pessoa já participou de alguma seita que tenha ligação com o espiritismo, o candomblé? Em que situações uma oração de cura e libertação, talvez feita por um leigo, já pode resolver? Em que situações que as pessoas devem procurar um exorcista? Certo. Então, essa é uma das perguntas mais frequentes. O ponto de partida são distúrbios estranhos, né? O conceito é esse, ou seja, distúrbios para os quais não se vê uma explicação natural. E por isso é preciso sempre um certo discernimento com alguma prudência, né? Eu estou tendo desmaios. Padre, é o demónio? Não sei. Já foi ao médico? Não, então vá ao médico. Então, não é? Então tem que pôr um certo freio, porque tem gente que vê o demónio em tudo. E não é assim, não é? Na maior parte das vezes há muitos sintomas, é um quadro de coisas estranhas. Normalmente não é só uma coisa, não são só desmaios, não é? E os sintomas menos ambíguos são a aversão às coisas sagradas. A pessoa custa-lhe entrar na igreja ou no cemitério, que é um lugar sagrado, ou estar presente na missa, ou no terço, não é? Ou à frente do Santíssimo, não é? E, portanto, esses são os menos ambíguos, mas mesmo esses têm que ter cuidado, porque tem gente que se deixa sugestionar, vê os vídeos, vê o exorcista dizendo isto, vai no Santíssimo e desmaia. Isso. Mas é sugestão, não é o demónio, né? Ou é pânico, ou é histerismo. Pronto, isso acontece, portanto é preciso sempre prudência, né? Eu digo que são os menos ambíguos, mas
Tem que ter prudência. E como eu digo, é um quadro. A grande porta de entrada são os chamados pecados contra a virtude da religião. São 3, sobretudo, ou 3 famílias de pecados: a idolatria, a adivinhação e a magia. Em que, de alguma maneira, nos 3, o que há de comum? Eu confio a minha vida a uma força sobrenatural. Para ser mais técnico, preternatural, do mundo angélico. E espero dela ajuda, ou presto-lhe culto, não é? A idolatria, presto culto a uma criatura em vez de ao Criador dos céus e da terra. Adivinhação, espero ajuda, uma fonte de conhecimento que não é natural, não é? Ser uma inspiração, as cartas, não é? Os astros, não sei o quê. E a magia é não uma fonte de conhecimento, mas uma fonte de força, não é? Para o bem, para curar, magia branca, ou para o mal, para matar, não é? A maior parte dos casos que eu recebo são pessoas, católicos não praticantes, vítimas de um malefício, ou seja, de uma magia negra. Por inveja, por ódio, por vingança, na família, nos vizinhos, nos colegas de trabalho. São os casos mais frequentes. E por não serem praticantes, por não se confessarem, por não comungarem, por não rezarem, são vulneráveis a estes distúrbios diabólicos. Entendi. Pronto, esse é resumido muito, é isso. Sim. Hoje se fala muito assim, se a gente comentar muito sobre as religiões de origem africanas, né, e tal, a gente é tido como preconceituoso, certo, ou alguma tal. Porque às vezes nós católicos a gente afirma, olha, não vai para esses lugares porque existem forças do mal. Né? Mas como é que se fala que é do mal só porque o outro escolheu outra, entre aspas, religião? Sim. Mas até que ponto espiritismo, candomblé, Umbanda, pela experiência que o senhor já tem, até que ponto isso pode abrir portas ou prejudicar ou diretamente atingir alguém que é católico ou não, ou alguém, entre assim, no geral? Certo. Então, como eu dizia há pouco, se nós não estamos servindo o Senhor Deus do céu e da terra, o Criador do céu e da terra, como é que Abraão reconheceu que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Jerusalém, servia ao mesmo Deus? Como é que Abraão, que não o conhecia, encontrou um sacerdote, rei desta cidade? Como é que eu sei que ele serve? Porque ele servia o Criador do céu e da terra. Portanto, isso é muito importante. Quando a gente procura outras entidades que não são o Criador do céu e da terra, e o Criador do céu e da terra revelou-se à humanidade, disse quem era, falou-nos, enviou o seu Filho, enviou o Espírito Santo. Portanto, se nós estamos à procura de ajuda, salvação, iluminação, fora da palavra de Deus, fora dos sacramentos que ele instituiu, fora da igreja que ele fundou, estamos a abrir o coração ao inimigo, não é? Nestes cultos afro-brasileiros, etc., é muito evidente que é o demónio que reina. O espiritismo, São Tomás de Aquino, voltando ao meu amigo, diz que é um pacto expresso com o demónio, invocar os mortos, e Deus proíbe isso na Sagrada Escritura. Porque a gente diz, mas é espírita, mas é cristã. Então, mas não leu a Bíblia. O que é que Deus diz no Deuteronômio 18? Não é? Não fui eu que escrevi. E, portanto, ou levamos a sério a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento é uma contínua luta para tirar o povo dos ídolos de Israel e destas práticas supersticiosas, porque a tentação era grande. Os povos pagãos tinham estes lugares altos, etc. E o povo de Israel o que é que fazia? Dizia, não, Deus é o que me tirou do Egito, mas vou fazer um bezerro de ouro. Não é? Mas vou também ali. E hoje temos isso, temos cristãos pouco convencidos, no fundo com uma fé pouco formada, e que ao domingo vai à missa, terça-feira vai ao centro espírita. É incompatível. É incompatível. Os profetas do Antigo Testamento usavam a imagem do adultério para mostrar como não faz sentido eu casar-me com alguém e depois andar com outra. Não é? É incompatível. Então a quem é que eu amo? Não é? E, portanto, mas foi uma catequese que os profetas demorou, não é?
este monoteísmo, só existe um Deus verdadeiro. Os deuses dos pagãos não são deuses, são demónios, que seduzem os homens, e o demónio sempre imita e arranja, como é que eu hei de explicar? Quando nós vamos numa geladaria, tem muitas variedades, não é? Mas no fim é tudo sempre gelado. O demónio faz isso com todas estas formas de superstições, e tem muita variedade, né? Tem umas mais pesadas, tem satanismo, mesmo dentro do satanismo tem muita variedade, e pronto, e ele arranja para todos os gostos, né? E então muita gente cai, pensa, não, mas isto não é expressamente o demónio. Por trás está ele. Né? Por trás está ele. Deus proíbe invocar os mortos, e portanto, se você vai brincar com o fogo, arrisca-se, né? Temos que obedecer a Deus, em ser humildes, obedecer a Deus e viver como Ele pede, né? Portanto, no fim é isso, né? Na minha vida, andando por aí como missionário, eu já presenciei bastante coisa, né? Já participei de momentos de oração, por cura e libertação, já atendi diversas pessoas, já vi muita coisa. Certo. E uma percepção que eu sempre tive é que o ódio ou a falta de perdão, sim, ele diretamente, em muitos casos, estava ligado a um caso ali de uma certa infestação ou manifestação. Claro, não é possessão, mas ali, ligado, né? Esse fator, esse pensamento é verdadeiro. E quais os outros pontos, por exemplo? Alguém que, de certa forma, o senhor falou, da magia, se envolveu e tal. Sim. Mas além dessa questão do ódio, do rancor, existem outros pontos que acaba colocando a pessoa ali já, além dos que o senhor já falou, já predisposto ao mal reinar na vida daquela pessoa? Certo. Então, objetos dentro de casa. Certo, os amuletos, é muito típico. Isso. Pronto. A porta dos distúrbios extraordinários são, de facto, esta família de pecados, certo, que eu expliquei, não é? Adivinhação, magia e idolatria. Pronto, a superstição, tecnicamente. Mas a saída, as pessoas que têm estes distúrbios para sair, para ser libertas, tudo aquilo que de alguma maneira as prende ao pecado, condiciona a libertação. Ou seja, a falta de perdão não é a causa dela estar possessa, certo, mas é a causa dela não ser liberta. Está vendo? Pronto, ela está possessa por outro motivo, mas ela não fica bem porque a graça de Deus não está entrando. Porquê é que não está entrando? Porque há um apego ao pecado. E por isso o trabalho do exorcista é sobretudo um trabalho de direção espiritual, de ajudar a pessoa, sobretudo um católico não praticante, a conhecer a fé e a viver a fé e a fazer cada vez confissões melhores, mais arrependidas, mais completas, não é? Portanto, esse trabalho é muito importante. Penso que estas palavras do padre Duarte Lara nos fazem pensar bastante. Reflitamos nelas e tomemos decisões claras para estarmos bem longe das atuações extraordinárias do demônio, e uma delas, como foi dito, é a confissão dos pecados. Coloquei no final do texto da homilia do meu site, homilias.fecomvirtudes.com.br, o vídeo completo do padre Duarte Lara. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.